Boa noite, sejam bem-vindos à graça e à paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um domingão, onde a gente se reúne, a gente se encontra online, mas é um encontro. Vamos louvar o Senhor. Nada, declara, nada vai te separar do amor de Deus. Romanos capítulo 8. Vamos louvar o Senhor. Nada. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil era caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Mais uma vez. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Glória a Deus. O teu amor, Senhor, não falha. Hoje estamos comemorando, e a mídia só fala nisso, o Dia dos Pais. Você está em sua casa, mas eu espero que você tenha guardado um tempo, tenha reservado um momento hoje para mandar um alô, alguém que tem um lugar especial no teu coração, você tenha se comunicado com essa pessoa no dia de hoje, tá bom? Não só mande mensagens ou compartilhar uma foto qualquer no aplicativo de rede social. Tenta ligar, tenta falar, ouvir e ser ouvido para essas pessoas que você diz amar, tá bom? Esse é um
conselho, essa dica que eu vou deixar hoje, certo? Se relacionar de maneira mais pessoal com aquelas pessoas que nós amamos durante esse período de pandemia. Essa música diz: ser como és, porque um filho se parece com o seu pai. É o desejo do nosso coração se parecer com o nosso pai. Vamos louvar o Senhor. Eu quero ver o que teus olhos veem, e quero sentir o que sente o teu coração. Preciso amar como tu tens me amado, Senhor. Eu quero falar o que tua boca fala, e quero pensar os teus pensamentos, pois preciso amar como só tu tens me amado, Senhor. Pois cada dia mais eu quero ser como és, ser como és. Esse é o maior desejo do meu coração. Pois cada dia mais eu quero ser como és, ser como és. Pois um filho se parece com o pai. Senhor, nós queremos te buscar, nós queremos desenvolver uma intimidade contigo, Pai, a tal ponto, intimidade, a tal ponto que nós sejamos confundidos pelas ruas, as pessoas possam olhar e dizer: olha lá, pequeno Cristo, pois cada dia mais eu quero ser como és, ser como és. Esse é o maior desejo do meu coração. Pois cada dia mais eu quero ser como és, ser como és. Pois um filho se parece com o pai, com o pai. Pois um filho se parece com o pai. Mais uma, pois um filho se parece com o pai. Boa noite, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus para todos vocês que estão nos assistindo. É um privilégio ter você aqui conosco mais uma vez, mais um domingo, para nós adorarmos a Deus, mesmo que distantes, mas mantendo a nossa comunhão. Obrigado a você também que não faz parte da nossa igreja, mas tem nos acompanhado no nosso canal, tem nos dado o privilégio de ter você conosco. Hoje, antes de nosso momento de generosidade e momento 242, eu queria deixar um abraço bem apertado para todos os papais, dizer para você que você continue nessa caminhada, tendo esse privilégio, essa dádiva de Deus de ser papai. Um abraço muito grande para você, que Deus te abençoe e que você continue e não possa
que você não, na verdade, que você não esmoreça nesse propósito. Né? Temos visto hoje vários problemas por conta da pandemia, muitos pais, as famílias juntas durante muito tempo. Então tá rolando muito vídeo aí, vários vídeos de espancamento, vários vídeos de pessoas que não têm conseguido ser o pai que Deus deseja. Então, o meu desejo para você é que você seja o papai que Deus planejou para você, tá bom? Nosso momento hoje de generosidade, como eu já tenho feito e os outros também têm feito, os nossos pastores têm feito, é mais um momento realmente de agradecimento. É um momento de nós dizermos a você, Igreja Batista Oásis, você que tem feito parte do nosso corpo, você que tem feito parte da nossa igreja, você que tem acreditado no nosso trabalho, não só como pastores, mas também como agentes do reino de Deus, queremos te agradecer. Queremos agradecer a sua confiança pelo seu investimento, queremos agradecer a você por tudo que você tem feito para que o reino de Deus seja expandido, desde as tuas contribuições financeiras, as tuas orações, ao apoio que você tem dado a diversas pessoas da nossa igreja e também da comunidade. Agradecer a você que tem também doado alimentos. Temos tido o privilégio de abençoar muitas famílias, não só da nossa comunidade, mas também da nossa igreja, que tem precisado, que tem tido a necessidade, nesse momento de pandemia, de desemprego, desses alimentos, tá? E hoje, nosso momento 242 vai também ter um momento especial aí para os papais. Mas também nós temos pensado em outras coisas, como por exemplo a educação. Temos aí até o dia 15 de agosto, o governo do estado aqui de Pernambuco, não sei aí do seu estado, você que está nos acompanhando de outro lugar, eu não sei como é que tem sido essa volta às aulas, se tem voltado, nós estamos passando por um momento muito delicado, onde já se tem um planejamento, mas o secretário de Educação aqui do estado está deixando chegar até o dia 15 de agosto para tomar alguma decisão. Daí nós temos tido esse momento aí muito crítico, né, visto que a pandemia ela não acabou, visto que tem muitas implicações, não só implicações a nível de higiene, a nível dos cuidados, mas a contaminação pela Covid, infelizmente, ela desacelerou, mas é um número muito grande, o número de mortalidade também é muito grande, então nós temos pensado também nesse problema, nessa questão de educação, tá? Então hoje nós temos 5 pedidos, e eu gostaria que você pudesse prestar atenção em cada um deles e como nós temos encorajado vocês. Passem a semana orando por essas coisas, invistam tempo conversando com o Papai do Céu sobre essas coisas. E o primeiro pedido é que os papais, acolham com privilégio a dádiva que lhes foi confiada, que é o de ser pai. Segundo pedido é que os filhos acolham com privilégio seus pais biológicos e também seus pais na fé, que hoje também tem sido uma problemática muito grande, né? Os filhos não têm reconhecido seus pais, têm, infelizmente, tido vários problemas familiares, desrespeito, e também pessoas que têm investido na vida de outros, como pais na fé, realmente também não têm tido esse reconhecimento, tá? O terceiro pedido é que o secretário estadual de Educação tenha o discernimento necessário na condução de um planejamento eficaz para nossas escolas. Quarto pedido é que a Igreja de Cristo seja acolhedora com os pobres, oprimidos, os presos, os cegos, os que choram, os abatidos, e aí segue as necessidades que são inúmeras, não só nesse momento de pandemia, mas desde que o pecado entrou no mundo, as necessidades são inúmeras, e que nós como igreja possamos acolher essas pessoas. E o último pedido é que a igreja consiga ouvir a Deus, para saber que decisões a tomar nesse período tão difícil, e seja guiada pelo Espírito Santo, né? Que a igreja possa ter esse discernimento, entendendo que prédios abertos não quer dizer absolutamente nada, que de fato a igreja ela precisa agir aonde ela estiver, porque a igreja são as pessoas. Então, onde nós estivermos, consigamos ser esses agentes do reino de Deus. Vamos orar? Pedir a Papai do Céu que não só esses pedidos, mas outros pedidos que você tem recebido,
de forma pessoal, que você coloque diante de Deus nesse momento. Vamos orar? Oremos então. Pai, nós te agradecemos por mais um momento de cultuarmos ao Senhor juntos. Te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de poder te adorar em espírito e em verdade. E coloco diante do Senhor, Pai, cada pai que tem esse privilégio, essa dádiva dada pelo Senhor, que possa acolher esse papel e poder seguir e servir seus filhos assim como o Senhor tem dado, não só o privilégio, mas também tem dado oportunidades e também tem dado as diretrizes para que nós, pais, consigamos ser aquilo que o Senhor deseja. Oramos também pelos filhos, não só os filhos biológicos, mas também os filhos espirituais, para que acolham esses pais com carinho e saibam reconhecer todo o esforço, todo o trabalho, todo o investimento que tem feito na vida deles durante diversos anos. Colocamos também diante do Senhor a vida do secretário de Educação do nosso estado e também de todos os estados do Brasil, para que consigam ter um planejamento eficaz, para que as aulas de fato voltem presencialmente conforme a vontade do Senhor. Colocamos também diante do Senhor, Pai, a nossa igreja, a igreja que é tua, a igreja que atua em vários lugares, que possa ser uma igreja acolhedora, uma igreja que observe toda e qualquer necessidade, toda e qualquer pessoa, seja rica ou pobre, mas que observe essa necessidade e consiga suprir. E que também, Pai, nós como tua igreja possamos te ouvir, possamos ser sábios nas nossas decisões, entendendo que é o Senhor que nos guia, que é o teu Espírito Santo que escolhe aonde devemos estar e o que devemos fazer. E que sejamos assim, Pai, obedientes ao Senhor em tudo, para a glória do teu nome. No nome de Jesus. Amém. Cego e nu, tanto esquisito, ou por
Graça e paz, queridos, mais uma vez juntos aqui, um dia especial. Já oramos pelos papais e queremos louvar a Deus pela sua vida, que seu coração seja extremamente, grandemente abençoado por Deus, que Deus te deu um dia muito especial. Espero que tenha te dado já esse dia muito especial e que vocês que não têm seus pais aí presentes saibam que existe o Pai Celestial, o Deus Eterno, e Ele é o Pai de todos aqueles que se abraçam, se achegam a Ele, e Ele é o Pai que nos ama, o Pai que demonstra sempre o seu carinho acolhedor por mim e por você. E por falar em acolhedor, nós temos aí a série sobre acolher mais. Posso acolher mais. E hoje nós vamos trabalhar dentro dessa série, posso acolher mais os cativos, os presos, os cegos. Quero começar dizendo que Deus, Ele nos chamou para sermos acolhedores, sermos pessoas que acolhem. Por isso Ele nos deu o Espírito Santo, que é o acolhedor. O Espírito Santo, ele tem essa função de nos acolher e nos levar a acolher outras pessoas. É aquele que se coloca ao lado, aquele que se coloca junto conosco, dentro de nós, e ele que nos acolhe com tanto amor especial, e ele nos usa as nossas vidas para que sejamos pessoas acolhedoras. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, com certeza são pessoas que vão acolher outras pessoas. Nós temos visto o texto, a profecia de Isaías, no capítulo 61. Domingo passado nós vimos sobre isso, já esse texto. Esse texto vai perdurar, vai caminhar conosco durante toda a série. Isaías 61, versículo 1, quando o profeta Isaías, ele começa a sua profecia dizendo: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor, ele me ungiu para levar as boas notícias aos pobres. Trabalhamos sobre isso, sobre esse primeiro ponto no domingo passado. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Vimos sobre isso. Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Isaías, ele está fazendo uma referência a Jesus Cristo, mesmo sem ter todo o entendimento daquilo que viria e sem o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Isaías é levado por Deus para falar algo que iria se concretizar no final. Isaías fala isso 780 anos antes de Cristo. Em Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus, ele começa o seu ministério entrando no templo, o templo dos judeus, e dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele, o Senhor, me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. João capítulo 20, o versículo 21 e o versículo 20 ao versículo 23, é interessante que no finalzinho da estadia de Jesus aqui no mundo, ele disse aos seus discípulos, versículo 21 ao 23, capítulo 20, novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Os discípulos estavam dentro de uma casa, depois que Jesus havia ressuscitado, saído. E aí então, Jesus, ele diz, dizendo isso: assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo e perdoem. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Jesus, na sua primeira aparição
depois de ressuscitado, é interessante que ele vem falar sobre a questão do pecado, do perdão dos pecados e de uma missão especial para os seus discípulos. Em outras palavras, Jesus ele disse: agora é com vocês. Vão e tragam as pessoas feridas, as pessoas doentes, as pessoas quebradas, as pessoas, os cegos, as pessoas pobres, as pessoas aprisionadas, tragam até a mim. Aquele que é discípulo de Jesus Cristo, ele recebe o mesmo Espírito Santo que estava atuando em Jesus para ir e acolher os que precisam do Cristo libertador. Os que precisam do perdão, da graça renovadora de Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele nos usa, e nos usará, na verdade, como discípulos de Jesus, para levar a sua mensagem, a mensagem de libertação, a mensagem de acolhimento, para então que os pobres, os presos em suas prisões, em suas amarras, sejam livres, sejam libertados e também trazer vista aos cegos. Perceba que Jesus falou que seus discípulos teriam uma mensagem de perdão. Uma mensagem de perdão. Vivemos num mundo cheio de pessoas presas, cegas, necessitando do perdão, da graça salvadora de Deus para suas vidas aprisionadas. Quantas pessoas aprisionadas nós temos nesse mundo? Quantas pessoas que estão presas dentro das suas próprias vidas, dentro das suas próprias casas, dentro dos seus negócios, dentro das suas emoções, dentro da sua própria vida, sua própria realidade. É impossível fazermos a diferença nesse mundo, queridos, se não estivermos cheios do Espírito Santo. Falamos isso no primeiro momento, domingo passado, quando nos referimos ao Espírito Santo, ao mover do Espírito Santo em nossa vida. Não temos condições de fazer diferença nesse mundo se não formos totalmente cheios, mergulhados, direcionados pelo Espírito Santo. É impossível levar a mensagem de libertação aos que estão presos se nós ainda estamos ou estivermos presos por algum vício, por algum egoísmo, por pecados e situações que nos prendem, que nos amarram. É impossível chegar para alguém e dizer: eu vim trazer para você a mensagem de libertação, uma vez que eu estou preso ainda. É impossível trazer para as pessoas uma mensagem de paz, uma mensagem de perdão, se eu ainda tenho mágoas no meu coração, se eu ainda tenho situações que eu não resolvi com Deus ainda na minha vida. É impossível sermos acolhedores se não deixarmos o mover do Espírito Santo direcionar a nossa vida. É impossível. Agora uma pergunta para mim e você. Quem são os cativos? Quem são os presos e os cegos que Isaías anuncia e que Jesus reafirma em Lucas 4, quando ele dá aquela mensagem? Quando ele diz que hoje se cumpriu isso aqui. Com certeza, na época de Isaías, os que estavam cativos pelos babilônicos. Com certeza, na época de Jesus e hoje, são os que estão distantes de Jesus de Nazaré. Estão distantes da graça salvadora de Jesus, ou seja, ainda não se abriram para essa graça. Os que sofrem fisicamente, social, emocional e espiritual. São essas pessoas para as quais Jesus veio. Nós estamos num mundo que é um mundo carente tanto na área social como na área espiritual. Nós precisamos levar para as pessoas a libertação da sua situação
a solução para a sua situação de miséria física, material, mas também e principalmente para a sua situação de miséria espiritual. Miséria espiritual. Pessoas que têm tantas coisas, mas se tornam e ainda são pessoas miseráveis espiritualmente. Pessoas carentes, pessoas pobres dentro delas mesmas. Quantas pessoas presas e cegas você conhece? Quantas pessoas presas, que ainda estão presas, pessoas que estão cegas, não conseguem visualizar a graça de Deus, não conseguem enxergar o bem maior de Deus, não conseguem enxergar o amor de Deus, não conseguem enxergar o Deus Criador, não conseguem enxergar quantas coisas boas Deus tem feito. O que você tem feito para levar libertação a essas pessoas que estão presas, estão sem visão, aos cegos, que não conseguem enxergar tudo isso, que não conseguem enxergar o amor de Deus? Quantas pessoas estão aprisionadas no seu mundo, no mundo de terror? Quantas pessoas estão aprisionadas dentro das drogas, dentro do sucesso, dentro de uma própria situação de bem-estar, mas dentro dela mesmo há situações terríveis acontecendo. A palavra no grego é muito interessante para libertação, porque ela pode também significar perdão. A palavra que fala sobre ser liberto, ela também tem a ver com a palavra seja perdoado. Seja perdoado. E é interessante que no caminhar de Jesus muitas vezes chegou para um doente, para um enfermo, para uma pessoa que estava numa situação deprimente, e ele disse: teus pecados estão perdoados. Uai, mas como assim? Ele estava doente, teus pecados foram perdoados, estão perdoados. Porque as pessoas, elas estão presas, na verdade, a grande prisão do homem, da humanidade, é o pecado. E cegas em relação a esse perdão libertador de Jesus. Só quando há esse perdão libertador de Jesus que de fato, as cadeias, elas são destruídas. Quantas pessoas estão atrás das grades, mas livres? Livres, porque elas se encontraram com Jesus. E quantas pessoas estão livres, mas estão enjauladas, estão presas nos seus conceitos, nos seus preconceitos, nas suas idolatrias, nos seus vícios e muitas outras coisas. Por isso Jesus, ele disse em João 8, capítulo 8, versículo 31 e 36, a alguns judeus que haviam crido em Jesus. Aí Jesus então vai dizer para esses judeus que estavam crendo em Jesus, alguns deles religiosos, outros que estavam ali ouvindo Jesus. Aí Jesus então disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Eles acharam estranho. Jesus estava dizendo aquilo para eles, Jesus, nós nunca fomos escravos, nós somos pessoas normais. Como você pode dizer que seremos livres? Os judeus que haviam crido em Jesus, estava uma confusão na cabeça deles. Porque essa palavra de estar livre, de ser livre, ela era basicamente alguma coisa nova, relativamente, porque Jesus estava trazendo esse conceito de libertação em Jesus, na pessoa de Jesus, esse conceito de graça, esse conceito do perdão de Deus que traz libertação. E aí no versículo 34, em diante, Jesus respondeu: digo-lhes a verdade,
Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela e para sempre. Portanto, se o filho, e Jesus está trazendo a referência a ele mesmo, se o filho, se Jesus Cristo os libertar, vocês de fato serão livres. Vocês de fato serão livres. Perceba que Jesus está trazendo um novo conceito de libertação, e ele trazendo novamente a questão da libertação vinculada ao perdão. Aquele que é cativo, aquele que está preso, amarrado em algumas situações, aquele que está dentro de uma situação de prisão, aquele que está cego em relação a, tanto fisicamente, não consegue ver a luz do dia, mas também cego porque não consegue ver a luz de Cristo, a luz do Evangelho, a luz resplandecente. Jesus então vai dizer, essa pessoa está cega? Paulo, por exemplo, quando ele fala aos 2 Coríntios, capítulo 3, 4, o versículo 3 e 4, Paulo vai falar dessa cegueira espiritual. Ele diz, mas se o nosso evangelho, o evangelho de Cristo, o evangelho que está sendo pregado, está encoberto, para os que estão perecendo, é que ele está encoberto. E aí no versículo 4 ele diz, o Deus deste século, o Deus desta era, cegou o entendimento dos descrentes, daqueles que não creem, daqueles que estão distantes, daqueles que, embora tenham uma religião ou tinha talvez algum conceito de Abraão do passado, de Moisés, para que não vejam, e aí Paulo termina esse texto dizendo, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A imagem de Deus revelada em Cristo, aquele que não tem, que não consegue ver isso, ver essa clareza desse Evangelho, essas boas novas, a luz que resplandece nas trevas, como Jesus tinha dito, é porque eles estão cegos pelo Deus desse século. Quem é o Deus desse século? O Deus desse século, a Bíblia faz referência a próprio Satanás, ao diabo. Aquele que cega as pessoas e tira as pessoas de ver a luz do Evangelho, a luz do Evangelho da graça de Jesus. Um outro exemplo, lá em João capítulo 5, e eu só quero citar bem rapidinho esse momento, quando Jesus ele curou um homem doente há 38 anos, que ficava jogado perto de um tanque, e esperando que aquelas águas se movessem, porque existia uma crença que quando o anjo vinha e movia as águas, o primeiro que entrava era curado. Esse homem passou 38 anos aí. Imagino a sujeira, imagino a situação deprimente, de prisão que esse homem estava. Esse homem não estava só doente fisicamente, mas ele estava talvez oprimido com crendices, com superstição. E é interessante que Jesus ele cura esse homem, manda ele pegar o local dele, as coisas que o ajudava em momento talvez de noite para descansar. Jesus disse, toma, vai, você está curado. Depois de alguns momentos, Jesus encontrou esse homem num templo, e ele diz a esse homem na porta do templo, ele diz, você foi curado, não peque mais, cuidado para não cometer mais pecado. Jesus ele traz uma referência de novo à questão em relação à libertação desse homem, a cura desse homem, a situação do perdão que esse homem precisava. O homem precisava de ter esse perdão. Gente, é interessante que a gente percebe que tem pessoas que saem dos vícios, saem das drogas, saem da prostituição, saem da mentira, saem da idolatria, mas ele não consegue se libertar totalmente.
Claro que enquanto estivermos aqui, nós seremos perseguidos pelo pecado, nós seremos tentados, nós teremos talvez quedas, talvez situações difíceis na nossa vida. Nós vamos ter isso até o final, porque nós somos carne. Por isso que nós precisamos da graça de Jesus constantemente na nossa vida. Jesus, em Lucas, capítulo 4, versículo 18, ele está enfatizando que a sua ação libertadora seria tanto no aspecto social quanto no aspecto espiritual. É quando eu e você entendemos que precisamos levar o pão. Sim, precisamos levar o pão ao faminto. Precisamos levar tirar a pessoa que está na desgraça, na injustiça. Sim, trazer essa pessoa a uma cura, a uma sanidade, a uma libertação do estado que ela vive. Por isso que a igreja precisa atuar nessa área, na área social. E aí quando a gente lê Isaías 58, e Genilson trouxe para a gente uma parte desse texto sobre o jejum que Deus deseja do povo. E é exatamente quando Deus fala que o jejum é que você liberte as pessoas das suas amarras, que você ajude o pobre, que você ajude o necessitado. A gente percebe que e no ministério de Jesus, no ministério da igreja de Jesus, desde o primeiro século, houve essa ênfase muito especial. E nós precisamos ser pessoas com coração generosos para ajudar as pessoas carentes, as pessoas necessitadas. Nós temos aqui um bairro com muitas pessoas carentes, nós temos um mundo em sua volta, talvez na sua realidade, também pessoas que estão precisando de muitas coisas. Pessoas que precisam ser alfabetizadas, pessoas que precisam ser orientadas, pessoas que precisam ter orientação para fazer um bom casamento, tem pessoas que precisam de orientação para criar os seus filhos, tem pessoas que precisam de uma ajuda para ter um teto para morar, tem pessoas que precisam de ajuda para ter alimentação em casa, e a igreja serve para isso. E louva a Deus porque você tem sido essa pessoa que tem nos ajudado e tem entendido, na verdade, que o ministério da igreja, ele é um ministério acolhedor. Porque se nós temos o Espírito Santo que é acolhedor, a igreja tem que ser acolhedora. Se eu e você nós não somos acolhedores, é porque nós não temos andado em sintonia com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é acolhedor. Ele é aquele que nos acolhe o tempo todo. Então Jesus ele vai trabalhar tanto a libertação no aspecto social quanto no aspecto espiritual. Nós não podemos ignorar nenhum nem outro. Pois as pessoas estavam pobres, oprimidas, presas, cegas, nos dois sentidos. E as pessoas ainda hoje no nosso mundo, com tanta tecnologia, com tanta ciência, nós nos deparamos com pessoas ainda oprimidas, pobres, presas e cegas, e a igreja não pode abrir ou fechar seus olhos para que não enxergue isso, para que não se mostre para essas pessoas. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, um texto muito interessante, e tem tudo a ver com o desfecho dessa nossa mensagem hoje. Mateus capítulo 6, ali quando Jesus fala no Sermão do Monte, quando Jesus dá os princípios do reino, quando Jesus vai mostrando para que veio, quando Jesus está mostrando qual é a realidade daqueles que conhecem a Jesus, daqueles que seguem a sua palavra. Aí o versículo 22 e 23, ele diz: os olhos são a candeia do corpo. Os olhos são a luz do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro
de você são trevas. Gente, olha que situação, olha que implicação Jesus coloca aqui. Se a luz que está dentro de vocês, ou de você, são trevas, ele diz, que tremendas trevas são. Tendo o olho bom, é o que Jesus está dizendo para mim e para você. Ain tovar é um termo hebraico. Na verdade, a palavra Ain, ela é uma letra do hebraico. No judaísmo, ter olho bom, ter um Ain tovar, significa ser generoso. É o que essa letrinha, ela significa, que é um olho bom, que é ser generoso, olhar na perspectiva do amor. Por isso que essa expressão, ela surgiu entre os judeus há muitos anos. Procurar não ver os defeitos do próximo e ver a virtude, o valor que a pessoa tem, o lado bom. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Você vai ver coisas boas também, mas não só nesse sentido, porque você vai ser tão generoso que você vai sempre olhar o lado que você pode ser generoso, mesmo quando a pessoa ela não merece. E aí a gente entende porque Jesus, ele ensina no Sermão do Monte, e ele diz que devemos dar de beber e dar de comer até o inimigo. Se o teu inimigo tiver fome, veja o lado bom, você tem algo para dar para ele, dê. E aí pelo outro lado tem o olho mau. É o Ain Har. É uma outra expressão. Ter o olho mau, ou esse Ain Har, significa ser mesquinho. É o outro lado da moeda, é o oposto. Olhar da perspectiva de si mesmo, olhar para o seu próprio eu. A cegueira, ela é comparada ao egoísmo. Essa expressão, Ain Har, ela é comparada à cegueira. A falta de visão correta, a falta de uma visão para a solidariedade, a falta de uma visão ou de enxergar a compaixão, ter compaixão. Quando a gente vai para essa implicação que Jesus ele dá, se o teu olho for bom, o teu corpo todo terá luz. Se o teu olho for mau, teu corpo todo estará em trevas. Aqui vai falar então da autodoação voluntária. E aí vem essa questão. Segundo os sábios, por exemplo, os rabinos da antiguidade, ter o olho bom é uma das qualidades dos Talmidim, discípulos de Abraão. Os rabinos falavam sobre isso. E ter o olho mau era uma das características, ou uma característica muito forte dos Talmidim, discípulos de Balaão, que era conhecido como um falso profeta que procurava fazer o povo de Deus tropeçar, fazer o povo de Deus ficar como cegos para a realidade de Deus. Por isso que eles usavam essa expressão: se o teu olho é bom, isso é porque você é discípulo de Abraão. Se teu olho é mau, isso é porque você é discípulo. Você é um talmidim, um talmid de Balaão. O sábio rabino Rashi, no século XI,
autor dos primeiros comentários compreensíveis sobre o Talmud, a Torá, ele ensinava que aquele que tem um Auim Tovar, um olho bom, estima a honra dos outros como a sua própria. Percebe que isso está nos evangelhos de Jesus. Perceba que isso está nas cartas de Paulo. Paulo conhecia essa dimensão do olho bom e do olho mau. É um olho que respeita e valoriza o que ele vê. E aí é até citado Gálatas 5, versículo 22, quando fala do fruto do Espírito. O olho bom, ele tem em si o fruto do Espírito na sua vida. Porque se está cheio de luz dentro dele, então essa luz ela sai, ela brilha. E aí o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí Paulo vai dizer, contra essas coisas não há lei. Não há lei. E aí ele vai inteirar dizendo, se vivemos pelo Espírito, ele diz, andemos também nesse Espírito de Deus. Podemos dizer que enxergar, ter o Auim Tovar, o olho bom é servir, amar, acolher os outros em suas necessidades, em suas carências, em sua miséria. É levar o perdão de Jesus, a luz de Jesus aos que estão em trevas. É levar ao necessitado, ao pobre, ao nu, ao preso, ao cativo, tanto uma situação de dignidade, como também uma situação de liberdade, de libertação. Os presos, libertos das suas amarras, do seu pecado, do vício. E aí então, Mateus capítulo 5, versículo 16, quando Jesus diz que a prática das boas obras, e essas boas obras tanto são ações nossas, social, que vai suprir a necessidade da pessoa, que vai à necessidade mais profunda do físico, da matéria, como suprir a necessidade espiritual das pessoas. Aí Jesus diz, assim brilha a luz de vocês, assim saia de dentro de vocês a luz de vocês. E ele diz para que as pessoas vejam o quê? As boas obras, as suas boas obras, e glorifiquem o Pai que está nos céus. E é curioso quando Paulo ele vai tratar em Efésios capítulo 2, versículo 8, ele fala, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, é presente de Deus. Mas aí no versículo 10 de Efésios capítulo 2, ele vai dizer, nós somos criaturas de Deus, criação de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. E ele vai terminar dizendo, as quais Deus preparou de antemão, antes, para que andássemos nela. Para que pudéssemos praticar essas boas obras. Percebe como é interessante o contexto que Isaías escreve, a profecia que Jesus repete em Lucas 4, dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para uma ação. E quando Jesus, o texto que nós lemos em João 10, quando Jesus ele se depara, ele entra naquele local onde os discípulos estavam com medo dos judeus. O que é que vai acontecer? Mataram o mestre, vamos nos matar também. E Jesus entra e diz, Shalom, Shalom. E a palavra Shalom é uma palavra que ela em si já traz uma tranquilidade, porque ela tem a grandeza de dizer a
paz do Deus da paz esteja com vocês. E eu acho que os discípulos ficaram todos assim, olhando, assustados. Jesus diz, olha, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E Jesus então sopra sobre eles o Espírito Santo. É a primeira vez que de fato eles estão se deparando com algo novo, algo que foi prometido e algo que estava acontecendo. Atos 1:8 estava acontecendo já na vida daqueles discípulos. Tinham muitas coisas, muitos caminhos para percorrer, mas os discípulos estavam agora cheios. Aí Jesus diz, e aí vocês vão com a mensagem de perdão. Com a mensagem de perdão. E a mensagem de perdão, ela traz libertação. Você já teve uma experiência de perdoar alguém? Ou de pedir perdão para alguém? Perceba como isso foi libertador. Por isso que tem, perdão, muitas pessoas que têm até um encontro com Jesus, tem até certo ponto uma transformação, mas ela ainda está presa com muita angústia. E ela precisa do perdão. Por isso que na cruz, quando Jesus olha para aquela cena, já nos seus últimos momentos, ele diz, Pai, perdoa. Porque eles não sabem o que dizem. Não sabem o que estão fazendo. Fanny Crosby, que viveu no ano de 1820, morreu aí beirando aos 95 anos de idade. Ela tinha um pouco mais de um mês de vida, quando ela sofreu de uma infecção nos olhos, e vindo a ficar totalmente cega por um erro médico. Inclusive, esse médico teve que fugir da cidade porque as pessoas queriam matá-lo. Ela cresceu dentro dessa realidade de deficiência como uma deficiente visual. Ela aprendeu a tocar, ela tocava harpa, tocava piano, e ela começou a compor várias músicas, muitas músicas belas que são cantadas hoje no mundo inteiro, músicas que fizeram parte aí de cruzadas de Billy Graham, de Moody, de muitas pessoas. Talvez você já ouviu muitas canções dessa. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. A Deus demos glória com grande poder, seu Filho bendito por nós todos deu. E aí vai, muitas canções do cantor cristão, da harpa, canções lindas, onde ela declara o perdão de Deus, a graça de Deus. Ela viveu muitos conflitos. Quando ela morreu aos 90, quase 95 anos de idade, amigos e parentes escreveram na lápide de sua sepultura: essa mulher fez o máximo que pôde. Sem dúvida, foi uma heroína da fé, escreveram lá. Está lá na lápide dela. Essa mulher com essa deficiência fez o máximo que pôde. Sem dúvida, foi uma heroína da fé. Eu quero louvar a Deus pelo um casal que
que ainda faz parte, que é nosso, né? Lili e Walter. Lili e Walter, para mim, são dois heróis também. Duas pessoas que me ensinaram e me ensinam, me inspiram muito. Pela dedicação, pelo empenho, pelo amor a Jesus. Eu gosto de ver Lili e eu sou encorajado, porque quando ela canta, ela abre o seu coração com muita gratidão a Deus. E para quem não conhece Lili e Walter, eles também são deficientes visuais, mas isso não impediram e não impedem deles serem e fazerem a diferença nesse mundo, porque eles são libertos em Jesus. A minha aplicação, uma aplicação para algumas aplicações para essa mensagem. Eu tenho algumas perguntas finais. Que tipo de olho tem sido o seu? Que tipo de olhar você tem tido? Como é que você tem olhado para as pessoas? Aí Tovar, um olho bom, generoso, de amor, de compaixão, de graça, de perdão. Ou seu olhar tem sido um ainrar, um olho mau, mesquinho, egoísta, só pensando em si mesmo. O que Deus está falando com você agora sobre isso? O que Deus está falando sobre você, para você sobre isso? Que tipo de olhar você tem tido quando você vê o pobre, quando você vê o cativo, quando você vê o preso, quando você vê o cego, quando você vê as pessoas nas suas amarguras, nas suas necessidades, na sua desgraça, tanto física como emocional, como espiritual? Como é que você enxerga isso? Igreja Oásis, como é que nós enxergamos isso? O que nós fazemos diante dessa realidade? O que nós precisamos ver? E como nós precisamos ver diante dessa realidade? Com certeza com um olhar bom. Porque Jesus disse que se o meu olhar ele for bom, é porque o meu corpo tem luz. Precisamos fazer uma avaliação séria. O que Deus está falando com você, querido? Talvez você precisa sair dessa mensagem e rever de novo, e rever a sua vida. Começar a olhar o mundo com os olhos de Deus. Nós tivemos uma conferência há muitos anos atrás, e talvez precisamos voltar, vendo o mundo com os olhos de Deus, essa cosmovisão bíblica, essa cosmovisão do reino, essa cosmovisão da graça, essa cosmovisão da cruz de Jesus, essa cosmovisão que eu olho para as pessoas com um olhar de misericórdia, de compaixão, de graça, de amor, e eu, ao olhar assim, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer a diferença. Foi isso que moveu milhares e milhares de pessoas que fizeram a diferença nesse mundo. Desafio que eu tenho para mim e para você é que eu e você sejamos um discípulo Ain Tovar. Olho bom, discípulo olho bom. Discípulo olho bom. Pergunta no teu grupo essa semana. Faz algumas implicações sobre isso. Pergunta se as pessoas têm de fato tido olho bom. Se tem sido o Ain Tovar. Seja um acolhedor. Porque se você tem olho bom, você vai ser um acolhedor. Você vai acolher pessoas. Faça o melhor que você pode. Lembra na lápide da Fini? Fanny? Essa mulher fez o melhor que pôde.
que é que vai estar escrito na sua lápide? O que é que vai estar escrito no coração das pessoas quando você sair dessa terra? Quando você sair desse mundo? Quando Jesus te levar? Você já pensou nisso? Quais são as marcas que você está deixando nas pessoas? Quais são as marcas que você está deixando nos seus filhos, pai? Já que hoje é dia dos pais. Quais são as marcas, pai, que você está deixando na vida dos seus filhos? Filhos, quais são as marcas que vocês querem deixar na vida dos seus filhos? Muita coisa para se pensar, não? Muita coisa para se pensar. Queridos, quando Jesus estende a sua mão sobre nós, transformação acontece. Nós não somos o mesmo. Nosso olhar tem que ser diferente. Eu tenho pedido para Deus: Senhor, purifica meu olhar. Ah, Senhor, como eu sou pecador. Oh Deus, purifica minha mente, como eu penso coisas que desagradam o teu coração, Senhor. Pai, purifica meu coração, porque quantas vezes eu me encontro sendo egoísta, cobiçando alguma coisa. Quantas vezes eu me sinto que poderia amar mais, que poderia ajudar mais. Sabe aquele filme A Lista de Schindler? Quando termina, eu acho que você assistiu. Eu já assisti esse filme não sei quantas vezes. E para mim essa última cena, quando ele olha para o carro, quando ele olha para o anel, quando ele olha para o broche dele, ele disse: esse broche aqui valia mais uma vida. Esse anel valia 3 vidas. Um homem rico, ele ajudou a salvar centenas de pessoas. E aquele moço, aquele judeu ali na frente dele, que foi um dos que foi salvo da morte por ele, da crueldade de Hitler, olhou para ele e disse: olha quantos você salvou. Essas pessoas todas aqui, mas eu podia fazer mais. Eu podia ter feito mais. Vai depender do seu olhar. Como você olha a vida. Como você olha as pessoas e as coisas. Essa semana eu fiquei lembrando de uma canção que uma vez eu fui pregar na igreja do meu papai querido Dantas, e era aniversário da igreja, e ele chegou e disse: filho, você pode cantar aquela canção? A minha alma estava longe do caminho do céu e Jesus estendeu a sua mão. E essa canção, ela me traz muitas coisas na memória. Talvez você lembre dela e você cante. Talvez não faz parte da sua época, não tem problema. Você pode cantar ela, é facinho. Mas independente disso, você pode lembrar quando Jesus estendeu a mão dele para a sua vida. E hoje eu lembrei mais uma vez, quando Jesus, ele trouxe luz na minha vida cheia de trevas. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, cego e perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando ele estendeu sua mão para mim, a minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador.
Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, cego e perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim. E agora? Agora me regozijo desde que eu aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, cego e perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, cego e perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim. Jesus te abençoe, querido. Jesus guarde o seu coração e a sua alma. Que Deus faça resplandecer sobre você o seu rosto e lhe dê a paz. E faça de você um discípulo de Jesus. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, que o amor de Deus sobre o seu coração, que o consolo, o acolhimento do Espírito Santo na sua vida, na sua alma, fazendo de você uma intovar, um olho bom, uma pessoa cheia da graça, do amor de Jesus, para que você seja alguém que acolhe outros e leva até Jesus. Deus o abençoe e o guarde e tenha uma semana muito preciosa na graça de Jesus. Amém.